Começando aqui mais um Sócio Investidor, um podcast da eFund, onde a gente vai focar principalmente em fundadores, investidores e mostrar como é que eles mudaram de lado, como é que eles trabalhavam num ambiente corporativo e hoje veio para o mercado de investimentos em VC, no Venture Capital. Hoje com o Rafa, CEO da Capri Venture Builder aqui conversando, ele que tem mais de 10 anos em multinacional, passagem pela Embraer, pela Nike, entrou no mercado de Venture Capital em 2017 e hoje vai contar um pouco dele para você. Rafa, obrigadão, meu velho. Obrigado. Conta aí um pouquinho pra gente como é que você entrou, tua história, rapidinho, pra gente bater um papo aqui, brother. Show. Bom, prazer aqui poder participar, né? Ter sido convidado aqui pra gente poder ter esse bate-papo, falando um pouco sobre mercado de startup, venture capital, né? É sempre muito positivo isso, né? E como você bem falou, eu atuava no mercado corporativo. E você sempre tem aquele incômodo, né? Quando você está em empresas, né, multinacional, e eu tinha contato direto com várias empresas como Embraer, Nike, Motorola, Unilever, enfim, empresas de grande porte, mas eu via que todas elas tinham algo em comum, né? Que é realmente não olhar para a inovação, né? Então você via que dentro dessas empresas gigantescas, dentro da estrutura dela, era como se fossem várias microempresas, aonde muitas vezes elas não se falavam. Então você via que tinha dores internas que não eram resolvidas, empurravam para debaixo do tapete e aquilo, né, seguia ano após ano, né? Isso sempre me incomodava, e eu também com uma mentalidade mais empreendedora, porque eu comecei lá na minha infância com 15 anos na tecnologia, era empreendedor, então fazia como desenvolvedor site, fazia um monte de coisa. Então quando eu me vi na posição de CLT, por muito tempo ali dentro dessa multinacional, e vendo todo esse incômodo, eu falei, preciso mudar, preciso sair disso, né? E foi quando eu tomei a decisão de voltar mais para o empreendedorismo. Então, a partir disso, voltei para alguns negócios do mercado tradicional, mas ao mesmo tempo também eu era acionado por alguns conhecidos relacionados a startup, né? E em função disso, eu tive uma conexão mais forte com o Venture Capital, onde eles investiam em startups lá fora. E essas startups, como um próximo passo, pensando em internacionalização, quando elas iam pensando muito mais no soft land, pensando no Brasil como um próximo passo de atuação, eu que fazia essa ponte, ou seja, eu analisava como eles estavam atuando lá fora e se tinha fit realmente com o mercado brasileiro, né? Então, muitas vezes uma startup, mesmo quando ela tem um investimento alto, ou seja, ela tem caixa realmente para queimar, para ela crescer, e pensa numa internacionalização, a gente sabe que tem um desafio grande, porque não necessariamente um produto que funciona muito bem na Alemanha, por exemplo, vai funcionar aqui. Isso. Né? Então a gente fazia essa análise, então a gente fazia esse acompanhamento com a startup. Então, através disso, eu fui me aprofundando cada vez mais, atuando cada vez mais com startups, principalmente do Brasil, porque eu tinha essa análise, né, de entender como era o mercado brasileiro e como essas startups de fora poderiam se beneficiar de alguma forma. E foi quando eu conheci a FCJ, entendi um pouco sobre o modelo de negócio, que era bem, assim, apesar da FCJ estar desde 2012, se eu não me engano, no mercado de Venture Builder, ele ainda não era muito conhecido, né? Não era muito divulgado, pensando ali no mercado de startups. Então a gente falava muito sobre realmente o investimento, né? Não tinha muito essa visão de smart money, né? A Venture Builder, ela tem um pouco desse foco, né, desse outro olhar, apesar de ter muitas vezes investimento também financeiro, mas ela tem essa pegada mais de buildagem que a gente fala, né, não é nenhuma palavra que existe, né, mas no sentido de olhar para pontos que muitas vezes o empreendedor não tem. Então muitas vezes o empreendedor se vê com um produto bom, se vê com dinheiro em caixa porque recebeu investimento, mas e agora? Qual que é o próximo passo? E esse modelo de negócio me chamou a atenção. E foi quando eu fui convidado para participar da Capri Venture Builder. Hoje a Capri é focada em quê, cara? A Capri Venture Builder hoje ela é focada 100% no mercado pet. Legal. Porque a gente, analisando diversas teses, criando a tese e analisando vários mercados, a gente viu que o mercado pet teve uma ascensão absurda. Demais. Né? Então, se a gente for pegar, principalmente na pandemia, onde muitos mercados ou ficaram ali, atingiram um platô e ficaram estagnados, ou muitos acabaram recuando, o mercado pet, pelo contrário, ele sempre cresceu 2 dígitos, né? Então, a gente está falando agora atingiu 68 bi, a gente veio de 2019, se não me engano, de 45 bi, então é um crescimento realmente exponencial. Demais. Então, quando veio esse convite, não pensei 2 vezes, iniciei ali
o projeto Você com começou a quando Capvent. lá, hein? Eu comecei na Cap Venture Builder em 2021, Ah, legal. 2022, minto, e eu comecei como gerente de inovação, justamente Bacana. para entender e acompanhar as startups. Bacana. E ali eu fui dando um passo de cada vez no sentido de construção dentro da Cap Venture Builder, onde depois eu virei diretor operacional e hoje assumi, né, recentemente assumi como presidente, ou seja, CEO da Cap Venture Builder. É uma responsa, né? Ser CEO ali tá na ponta bem grande, da Capri ali, bem grande. é uma responsa grande. Exato, porque a gente tem não só o olhar para as startups, ou seja, que é a nossa maior preocupação, de fomentar esse ecossistema, esse mercado pet, que é tão promissor, mas ao mesmo tempo a gente tem o olhar dos investidores, né? Ou seja, a gente tem que fazer essas startups performarem para a gente trazer um recurso ali, um retorno para esse investidor. Sei como é isso. Rafa, eu tô nesse mercado de venture capital há 8 anos já. Uhum. Gosto muito desse mercado de pet, a gente já teve várias conversas, já passei várias startups, assim, muito bacana. E durante a pandemia, um negócio que você falou cara, enquanto as pessoas estavam reclusas, cara, muita gente começou a adotar pet, gato, cachorro, e começaram a cuidar desses pets como se fossem filhos. Então, hoje você tem até as mães, os pais de pets aí. E esse mercado cresceu demais, cara. E uma coisa que eu fiquei sabendo há um tempo atrás é que existe plano de saúde para pet, cara. Exato. Então, além de você gastar com o plano de saúde para você, para o teu filho, para tua família, você tem para pet também, cara. Então, esse mercado, cara, assim, mar azul para você trabalhar nesse mercado aí, onde você tem muita coisa para explorar, cara. Perfeito. Então, eu acho que você está nadando um negócio muito legal, muito bacana, mas eu acho que CEO também na Capri é uma responsa grande para você olhar e trazer retorno para o investidor, cara. Exato, e até como um desafio, né, e teve uma virada de chave, um ponto interessante, que foi o quê? Quando a gente começou a criar a tese e mapear startups e possíveis investidores e players que poderiam fazer M&As dessas startups, a gente olhava sempre aqueles players que têm uma atuação no mercado pet. Só que ao decorrer do tempo, a gente foi vendo que a gente estava errado. Porque se a gente for analisar hoje, Boticário entrou no mercado pet, Reserva entrou no mercado pet, ou seja, aonde a gente poderia imaginar que eles iriam olhar para o mercado pet com esse olhar, né? Então, o que está fazendo eles se aproximarem, né? Então, a gente vê hoje já que existem mais pets do que filhos, e tem uma tendência enorme disso realmente ser um padrão, né, onde muitos pais e mães tratam ali os pets, né, como filho. Até tem uma startup que está com a gente, e uma das fundadoras, ela fala uma frase que é muito bacana, que ela fala que hoje os pets, eles saíram dos quintais e foram para debaixo do edredom, né? Então, e ao mesmo tempo também tem muita gente que brinca que hoje os filhos foram para o quintal e os pets foram para dentro, para debaixo do edredom. Eu, por exemplo, meu irmão é casado, tem 2 gatos com a esposa dele, mas eu sou da geração antiga lá, meus cachorros, eu tive 3 cachorros que ficavam no quintal, sujeira, tomava banho de mangueira e tal, mas hoje não, cara, hoje tem muita coisa para pet, é um mercado gigantesco, e eu acho que cada vez mais esse mercado vai movimentar dinheiro, olhando tanto para startups quanto para grandes empresas já, e eu estou vendo muitas grandes empresas começando a olhar para essas startups, que chamam de Corporate Venture Builder, né, ou Corporate Venture Capital, olhando para essas startups e falar, cara, você está crescendo, vem aqui que eu vou te comprar. Exatamente. Cara. E como é que você, cara, lá na Cap, que pega uma startup ali praticamente no PowerPoint, brother, como é que você olha para ela e fala assim, cara, esse negócio é legal, a gente vai pegar você, a gente vai te moldar aqui, te colocar uma parte comercial, parte de marketing, e como é que você, principalmente como CEO da Capri, olha para a liquidez dessa startup, para quem você vai vender, quanto tempo fica lá, porque tudo isso é retorno para o investidor. Exatamente. Cara. Como é que você olha para isso, cara? Então, esse é um ponto importante que você mencionou, porque o que a gente percebeu, né, ao longo da construção da Capri, que o mercado pet, apesar de muito promissor, e o fato de não ter muitas startups dentro do mercado pet, porque é algo que realmente todo mundo começou a focar de 2 anos para agora, né? Então a gente vê que as startups ainda estão muito na fase de validação. Sim. E ao mesmo tempo a gente vê tudo aquilo que aconteceu no mercado de fintech, martech e outros, que é a startup fala assim, ela está começando agora, então ela quer fazer tudo. Sim. Então ela não tem um foco. Então esse tem sido um desafio quando a gente está pensando numa construção de startup. Então é a gente meio que puxar o freio de mão da startup e falar, beleza, esse é o seu produto principal, vamos atacar ele.
tá? Então, quando a gente recebe as startups, né, os famosos PowerPoint, Sim. então a gente tem startups que chegaram na fase de ideação, mas hoje, dentro da nossa tese, a gente já está olhando para uma startup que já foi pelo menos validada, ou que ela já está ali realmente num processo de crescimento, né? Porque a gente sabe que realmente é um desafio. Então, quando a gente está falando de retorno para o investidor, hoje a gente tem uma visão de um retorno para o investidor em torno de 3 a 5 anos. Legal. Tá? Porque a gente, dentro do nosso portfólio, a gente trabalha com até 30 startups, tá? de forma linear, ou seja, então a gente pode, saiu uma startup e pode entrar outra, mas sempre com limite de 30, tá? Mas a gente programa o nosso exit no Series B. E a gente sabe que no mercado que ainda está conhecendo ali como que vai funcionar essa questão de inovação, da nova economia principalmente, então a gente sabe que falar de um exit de Series B em 5 anos é ousado, né? De 3 a 5 anos é uma movimentação agressiva. Então, como CEO, qual que foi a minha estratégia? Olhar algumas startups onde estrategicamente a gente tem a possibilidade de M&A, ou seja, a gente tentando fazer um early exit, trazendo um retorno menor para o investidor, mas como... Pelo menos trazendo retorno. Como a nossa carteira, o investidor estando lá dentro, a ação é dele eternamente, tá? Então, o fato dele fazer um early exit ali não vai impactar diretamente no investimento que ele fez. Então, se depois uma ou outra startup performar melhor e ele conseguir fazer um exit, isso vai ser super positivo para ele. Legal. Diferente de outras plataformas que a gente conhece, que uma vez que ele fez investimento em uma startup, depois que fez ali o exit, acabou, ele morre ali, né? Já na Capri ele tem a gente tem esse diferencial, que é ele poder acompanhar e participar de todas as startups que estão dentro do nosso portfólio. Legal. Bacana. Então essa é uma estratégia, mas que ainda a gente está validando também, porque a gente sabe que o M&A também é um processo complicado. Legal. Hoje vocês estão com quantas startups? Cara? Hoje a gente está com 12 startups, porque a gente segurou um pouco, justamente por causa disso que a gente falou. A gente percebeu não uma deficiência, mas que a gente precisava trabalhar mais a fundo nas startups, por uma questão de falta de foco, por uma questão até mesmo de estruturação. Então, se a gente completasse o nosso portfólio de 30 startups, a gente não conseguiria focar exatamente no que aquela startup precisa, né? Então, a gente vai acompanhando, a gente já teve uma movimentação de startup de write-off, onde a gente precisou realmente optar pela saída, ou até mesmo a startup optou em não seguir, que é natural, a gente sabe que isso acontece, mas que faz parte do crescimento, mas a gente tem segurado um pouco esse freio ali justamente para que a gente faça um trabalho ideal com cada uma das startups. E é difícil conseguir startup, né, Rafa? A gente, por exemplo, na Efund, a gente aprova 1% de tudo que a gente olha. E a gente já olha para coisas mais robustas, que já faturam mais de 5 milhões. Imagina para você que tem um portfólio muito mais gigantesco, você tem muito mais opções, mais alternativas. Como é que você filtra isso, cara? Olha, esse é outro desafio, porque a gente recebe bastante startup. Imagina. Né? E não só startup, né? A gente recebe bastante pitch, muitas vezes até de empresas até que parece da velha economia, ou seja, empresas mais tradicionais. E até mesmo esses casos eu olho, por quê? Mesmo quando a gente fala de um produto que ele não é escalável, ou seja, ele é escalonável, né? Aonde você não enxergaria ela como startup, mas eu ainda enxergo talvez nela uma possibilidade de M&A, quando eu vejo uma possibilidade de algum grande player se encaixar naquele produto, ou principalmente dela ser base para uma outra startup. Então, às vezes, ela, como um produto sozinho, talvez não faria sentido para entrar no nosso portfólio. Mas se eu juntar ela com uma outra startup de tecnologia, vai fazer sentido. Eu já começo a criar um roadmap de atendimento a um cliente, onde isso faz um sentido no final. Então, a gente recebe muito pitch deck, né? Mas não só o processo de hunt, mas esse processo de verificação, né? Fazer um due diligence da startup é bem complexo. Então, assim, sofrido, se a gente for pegar 200 startups que chega pra gente, 2, 3 faz sentido para realmente a gente avançar. É 1%, cara, não foge disso, cara. Sim. Deixa eu pegar um negócio legal que você falou, que é a falta de foco, cara, que quando a startup começa, ela quer abraçar de tudo, né? Até teve um caso muito legal da startup que eu passei para você uma vez, que era uma... eu não lembro se era um SaaS, uma rede de pet shop. Uma rede de pet shop. Uma rede de pet shop. Que foi muito legal, que a rede tinha 2 próprias e uma franqueada, né? Exatamente. E a franqueada tinha lucro e as próprias não tinham, ou seja, o franqueado ensinou
a franqueadora como ter lucro numa loja dessa. Foi muito legal. Mas uma coisa que eu identifiquei naquela rede foi que os fundadores lá, eles queriam fazer muita coisa, atirar para todo lado, sem focar especificamente no que o público precisa, cara. Exatamente. E como é que você, olhando para esse monte de coisa, cara, isso é muito difícil, eu sei, como é que você fala assim, cara, essa startup precisa disso, esse CEO aqui ou essa CEO, ela está focado, como é que você enxerga, porque a gente investe no empreendedor, porque um bom empreendedor consegue sair de qualquer buraco, como é que você enxerga que aquele empreendedor, cara, ele fala assim, cara, esse cara é bom, ele está focando num produto, ele já mapeou o mercado e é aqui que ele vai, mas ele precisa de um marketing, um comercial que a gente vai ajudar. Como é que você olha, como é que você enxerga isso, cara? Olha, uma coisa que eu acho bacana, né, que eu gosto muito de fazer, até quando eu tiro um pouco o lado do pitch deck, né, porque o pitch deck a gente sabe que muitas vezes ele pega um padrão, sai construindo e tal, mas é na conversa que você pega realmente os detalhes, né. Então quando o empreendedor ele começa a falar muito da ideia dele e ele esquece do problema, a gente já sabe que ali pode ser, de certa forma, problemático, né. Então se ele não estiver atacando um problema e ele estiver apaixonado pelo produto, a gente sabe que é uma startup que vai morrer. Fato, isso não tem como mudar. Né? Então, esse é um processo que eu faço de avaliação do empreendedor. Então, pensando até mesmo numa fase antes de um term sheet, quando eu vou fazendo algumas conversas com esse empreendedor, é justamente para entender se ele deixar de focar no produto e pensar no problema, eu sei que ele vai entrar nesse processo tranquilo de pivotar e que isso vai ser saudável para ele. Porque já teve startup que chegou para a gente, não, meu produto é esse, minha ideia foi essa, não vou mudar cor, não vou mudar logo, não vou mudar nada, vai ser assim a vida toda. E a gente teve que fazer o write-off porque realmente parou de crescer. Chegou um momento que estagnou, atingiu o platô e não tinha mais como evoluir, por mais que a gente indicasse ali uma necessidade. Então esse é um ponto crucial quando eu avalio primeiro o empreendedor. Então quando ele vem eu falo, qual é o problema que você realmente está resolvendo? Não é o problema que você criou, não é algo que você vislumbrou. Vamos entender se dentro do mercado que a gente já conhece bastante, se ele realmente é um problema. E aí a gente foca com um produto para isso. A gente também tem esse problema de identificar que o empreendedor, às vezes, ele cria um problema para a solução que ele quer vender. E isso é muito complicado, né, cara? Porque ele fala assim, não, existe um problema que, às vezes, não existe nada. Exato. Ele acabou de criar para poder vender a ideia dele, né? E como é que você diferencia esse negócio de, cara, isso aqui é um problema ou isso aqui não é um problema que ele criou, cara? Eu acho que esse é um ponto importante quando a gente está falando de investimento, quando a gente está falando de uma empresa que tem esse foco de definir muito bem a tese. Né? Então, quando você domina aquele mercado, quando você domina a tese que você criou, fica mais fácil de você começar a ter essa visão desses riscos que podem ter. Mas, fatalmente, enfim, pode acontecer de um produto ser tão bom, né? Ou seja, o empreendedor ele é tão visionário que você começa a olhar mais para o produto e esquece um pouco da dor. Mas porque a gente tem que olhar como um todo, né? Por exemplo, tem uma startup que está com a gente, que é a Dr. Map, de telemedicina veterinária, que se a gente fosse olhar, né, a telemedicina veterinária, a gente está falando de uma mudança de cultura. Então, tudo bem, ela resolve uma série de problemas que foram identificados ali, desde o veterinário até o tutor, enfim, de outras situações, mas que a gente foi vendo de acordo com a evolução da própria startup. Então, elas foram lançadas assim que saiu a resolução. Então, se eu fosse olhar naquele primeiro dia, mesmo com a resolução liberando, olhar só o problema, você fala, putz, isso aqui vai demorar para crescer, talvez não faça sentido. E é uma startup que está crescendo absurdo. A cada mês que passa, a quantidade de contrato que entra e o crescimento, principalmente depois da passagem delas pelo Shark Tank, inclusive elas vão passar de novo no Shark Tank, mostrando como um case de sucesso já. Então, se a gente for olhar para isso, é uma dor que talvez não era tão latente, olhando naquele primeiro produto. Mas hoje, quando a gente analisa, pegando quem consome o produto lá dentro, a gente vê, por exemplo, pessoas que não têm acesso ao veterinário, que estão em locais bem remotos e que hoje conseguem fazer uma primeira checagem dentro da plataforma, entendendo se aquele cenário é crítico, se ele realmente precisa se deslocar 300, 400 quilômetros até um veterinário. Legal. Ou se muitas vezes só esse acompanhamento pela telemedicina já resolve o problema dele. Porque às vezes é coisa simples, mas como eles não têm conhecimento, eles não conseguem evoluir. E essa é uma dor que talvez a gente não estava olhando lá atrás. Bacana. Então por isso que é importante muitas vezes você olhar de forma 360. Agora eu vou te perguntar um negócio. Você falou muito de
teu cargo como CEO olhando para uma startup. E agora a tua posição de investidor, cara, olhando para a mesma startup. Como é que você olha isso? Como é que você define e fala assim, eu, Rafa, vou pegar o meu dinheiro suado, vou pôr nessa startup aqui, e daqui 5 anos você tem a possibilidade de colher esse retorno. Como é que você, agora, investidor, olha para uma startup dessa? Então, esse ponto, né, é bem complicado, né? Quando a gente olha realmente como pessoa física investindo, né? É o mais complicado. Então, olha que engraçado, eu sou CEO da Cap Venture Builder e ao mesmo tempo eu sou investidor da Cap Venture Builder. Ou seja, o meu segundo passo, ainda antes de virar CEO, foi acreditar no modelo de negócio, né? Então, como investidor, eu consegui ver que essas 30 startups, alguma pode me dar um retorno do que eu investir. Então, eu como investidor, quando eu olho para uma startup dentro da minha tese, que geralmente é SaaS, B2B, que a gente sabe que é muito mais fácil de a gente escalar, né? Então, aí eu olho muito mais para a velocidade de crescimento, né? Legal. Então, por isso que eu falo sempre da questão da tese, né? De definir muito bem a tese, porque é mais fácil de você fazer esse acompanhamento, né? Porque muitas vezes a gente vê que o investidor, como pessoa física, ele coloca dinheiro, faz sinal da cruz ali e espera que vai acontecer. Vai embora. E aí ele vai naquela base de, se eu investir em 6 startups, 100 para 1 vai dar certo aqui, tá lindo, maravilhoso. Às vezes não, né, cara? Às vezes a 6 pode morrer, cara. Exatamente. Mas, eu digo 100, né? Não é nem 6, 100 de 100 startups para 1. Mas eu, como pessoa física, quando eu vou olhar para investimento, além de estar alinhado com a minha tese, é sempre focado primeiro no empreendedor. Se eu não tiver um time full-time, ou pelo menos parte dele full-time, e olhando realmente para resolver aquele problema, eu já não olho já com a cara de investidor. Eu posso ali dar um apoio como mentor, eu sou mentor do Inovativa, legal. Que é uma questão de give back e tal, mas muito mais nesse sentido de apoio. Mas quando a gente olha realmente de aportar dinheiro, é justamente quando você olha o investidor, se ele tem um planejamento muito bem estruturado, que você olha um cash burn que realmente faz sentido, então você sabe que ele não vai queimar dinheiro, ou se não, vai botar dinheiro no bolso, não sabe nem para onde correr, o que vai fazer. Já teve startup que eu estava acompanhando, em que eles pegaram um aporte, queimaram tudo em marketing, porque acharam que o marketing ia resolver o problema, a estrutura comercial não dava vazão, eles não conseguiam dar vazão, ficou aquele monte de lead sem tratar, e o dinheiro foi embora. E no fim eles tiveram que encerrar a operação. Legal. Então, por isso que é sempre importante, o que eu sempre faço é olhar o empreendedor, quem está à frente do negócio. Legal, cara. E eu acredito que a iFund faz muito isso, acredito que você também faça muito isso. Porque a gente sabe, se o produto não estiver fazendo sentido, a gente como conhecendo do mercado, conhecendo de startups, você consegue dar um direcionamento lá, vamos pivotar, vamos fazer isso aqui, vamos ajustar isso aqui. Você consegue balizar. Exatamente. Então, mas se o empreendedor que estiver lá, ele tiver uma mente muito fechada, ele não tiver esse mesmo olhar, aí não adianta. Não adianta você direcionar, não adianta você... Você falou um negócio muito legal, cara, que é o empreendedor, ele tem que ser mais maduro para poder empreender, né, cara? O que eu percebi, não sei se é a mesma visão sua, que nos últimos anos, agora com pandemia, um monte de gente ser mandado embora, parece que o empreendedorismo virou um bote salva-vida para o cara falar, tô sem profissão, tô desempregado e vou virar um empreendedor. Exato. E não necessariamente todo mundo que vira empreendedor vai dar certo, cara. Eu falo muito no eFund, cara, o Diogo sabe disso. O cara, para ser empreendedor, cara, ele precisa ser louco, cara. Não é fácil ser empreendedor. Então, se você quer ser empreendedor, vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Se os caras te reprovarem, aí você pode vir, cara. Você pode vir. Porque, cara, tudo joga contra. Todo mundo joga contra. Eu já tive outras empresas, eu tive uma empresa de café e te falo, cara, eu tive uma empresa de café onde ninguém dos meus amigos, minha família, comprou um café meu. Ninguém comprou. Eu fui batalhar sozinho esse café com outros clientes. Deu muito certo, isso foi bom pra caramba. Então, o cara, para ser empreendedor, velho, você tem que olhar nele um negócio assim, cara, esse cara é meio louco, cara. Esse cara é meio fora da curva aqui, e aí você precisa pegar ele e falar assim, cara, o que você vai fazer, cara, para dar certo aqui, cara? E ele precisa ser maduro para falar, cara, eu vou botar um pouquinho no marketing, eu vou botar um pouquinho no comercial, e etc, assim. Se der errado no marketing, eu tiro aqui, boto lá, e eu vou pivotando, eu vou balizando isso aqui, vou mexendo. Mas ele precisa ter um norte, um plano, cara. E eu já peguei vários empreendedores assim, cara, o que você vai fazer com o dinheiro? Vou botar em marketing comercial. Tá, mas e aí? E a operação, cara?
Como é que isso vai suprir? Ah, então vamos tirar. Então, quando ele fala vamos tirar, ele já não sabe o que ele vai fazer, cara. Ele já tá totalmente perdido ali. Só cara. o fato de você fazer uma pergunta e ele automaticamente já indicar uma nova direção, você fala, esse está perdido. Tá perdido. Se tem alguma coisa errada ali, vamos pensar. Eu acabei de reprovar agora, semana passada, uma startup onde o cara pegou grande parte do dinheiro, colocou marketing e produto, cara. E eu falei, beleza, quem vende teu produto? Ah, agora que a gente tá trazendo comercial. Eu falei, beleza, quanto você tem de grana no caixa? Não, tá acabando. Eu falei, pô, velho, você tinha 1 milhão que você tomou de investidores lá atrás, você queimou tudo em produto e marketing e esqueceu do comercial. Pô, cara, você tá meio perdido aqui, cara. Exato. Se ele tivesse uma grana no caixa, dá pra você balizar ele, ajudar. Fala, cara, vem aqui, pô, vamos te ajudar. Mas do jeito que ele tá, com a água no pescoço, a corda no pescoço, já morrendo, cara, não tem salvação, cara. Não tem salvação. E o cara que bota dinheiro ali, ele tá tomando muito risco, cara, pra entrar num negócio que possivelmente vai quebrar nos próximos meses, cara. Tá? E aí eu vou pegar um gancho aqui que você, da Venture Builder, cara. Hoje a gente tem no mercado, lá tem os Venture Builders, os Venture Capitals, os Private Equity, assim vai subindo até o IPO. Como é que o empreendedor, cara, esse é muito legal. E o empreendedor também, para entrar com vocês ou com a eFund, ele precisa saber o caminho que ele quer trilhar, cara. Exatamente. E como é que você vê uma cooperação entre Venture Builders, que são vocês da CAP, a eFund, uma Venture Capital, um Corporate Venture Capital, como é que você olha esse mecanismo, esse ecossistema todo, cara? Eu acho que se a gente fosse pensar num processo como um todo, né, é como se a gente tivesse ali uma escada. Então, a primeira etapa é o empreendedor criando a solução para resolver um problema. O segundo passo é ele entrando numa Venture Builder, que vai trazer uma outra visão para ele de mercado, que vai abrir porta para ele, para dar mais um passo na validação, né? Porque muitas vezes a gente sabe que o empreendedor, ele criou o produto ali, e ele acha que ele vendeu 3, 4 vezes, ele já está validado, né? Então, a Venture Builder, ela entra nesse processo de ajudar também a realmente entender se ele está validado. E aí ele fazer um go-to-market mais estruturado, né? Então, eu vejo que a Venture Builder, ela entra nesse processo. E aí, se a Venture Builder ela não tiver um apoio, né, de um investidor anjo, se ela não tiver apoiada numa Venture Capital para dar esse próximo passo, no sentido de, olha, essa startup está pronta. Ou seja, o planejamento estratégico dela, o roadmap dela está muito bem estruturado para que ela receba o investimento e ela saiba o que vai fazer com o investimento. Então, essa etapa de criação, eu sempre vejo a Venture Builder muito paralelo ao investidor anjo, né? Porque muitas vezes o empreendedor ele vai buscar ali 300, 400 mil para resolver alguns problemas internos com o investidor anjo, mas que muitas vezes a Venture Builder ou uma aceleradora, incubadora, consegue, de certa forma, dar esse apoio sem que ele precise ali ceder um equity tão expressivo, dependendo do valuation dele, né? Então, por isso que eu acho que se a Venture Builder traz todo esse apoio e ele consegue passar, essas rodadas e quase chegar num seed ali, já pensando numa Venture Capital, fica muito mais saudável. Então, por isso que eu vejo que eu sempre vejo uma escada onde a Venture Builder, logo na sequência a gente tem uma Venture Capital já olhando com um cheque já mais expressivo, ela com valuation mais validado, não tão baseado só em bercos, uma forma mais tranquila também para o Venture Capital fazer esse processo de due diligence, porque tem uma Venture Builder por trás, né? Então, eu vejo que esse é um processo de crescimento mais estruturado e mais prático para a gente seguir. Eu acho muito legal, cara, assim, eu gosto bastante da CAP, a gente tem parceria com vocês, com o Léo da Wally, com a Ana da Leonora, a gente entrega várias startups, troca deals, toda semana a gente troca deal. Eu acho muito legal porque vocês já moldam o empreendedor ali para que ele chegue pronto para a gente, cara, num estágio acima de vocês. Então, a gente não pega o cara cru, ele que vai aprender com o nosso dinheiro. Ele já aprendeu com o dinheiro de alguém. Agora ele vai pegar o nosso dinheiro, cara, escalar e vai embora e acelerar com os 2 pés. É assim que a gente gosta. Então, quando a gente faz esse tipo de parceria, cara, isso é muito legal. E quem não tá fazendo, cara, vai ficar fora do mercado já. Vocês moldam o empreendedor. Você fala, molda a cabeça dele, você abre a cabeça dele. E aquele ponto que você falou, existem os empreendedores que, cara, é isso, que tem o tampão de burro aqui, que não quer olhar para o lado,
E só que vocês abrem a cabeça do cara, e você fala, cara, assim, fica mais flexível, olha pro produto aqui. Quando ele chega pra gente, ele já tá com a cabeça mais aberta. E te digo assim, por experiência própria, já investi em empreendedores que não passaram por esse caminho, e foi muito difícil depois convencer o cara que ele tinha que pivotar o produto dele, que ele tinha que olhar para outro mercado, e no final perdi dinheiro. Essa é a minha verdade, tá? Então, perdi grana olhando para isso aí, tá? Mas faz parte de um processo. Sim. E você tem que perder dinheiro para você aprender um pouco. Já tá no seu cálculo. Você já tem que estar. Você já tem que estar. Mas para mim, ao longo do processo de investidor de venture capital, nesses 8 anos, você vai aprendendo muita coisa. Quando eu comecei 8 anos atrás, era tudo mato. Existiu Anjos do Brasil e mais nada. Nem se ouvia falar na FCJ, muito menos Capri. Alguns fundos de venture capital cobravam um valor absurdo, 500 pau para você entrar com uma cota lá. E era muito complicado isso, porque no fundo você não tinha acesso à startup. Você não vivia esse tete a tete com o empreendedor. Você comprava uma cota, o cara investia, recebia teu retorno, pronto, acabou. Era assim e tal. E eu quando eu entrei nesse mercado de venture capital, eu queria tocar no cara, eu queria falar, cara, me dá uma startup, mesmo, né? Deixa eu entender isso, como é que funciona isso, cara. E por isso que eu achei muito legal esse mercado de venture capital, quando a gente abriu a fund, falei assim, cara, vamos plugar em alguém um estágio antes da gente, para esses caras moldar a cabeça do empreendedor e ele vir pronto pra gente, cara. E isso começou a fazer muito sentido, porque várias startups que a gente recebeu, a gente devolveu para vocês e falou, cara, olha isso aqui. E a gente tem até uma startup com a Ana lá da Leonora, que o cara chegou muito se achando o rei do mundo, e a gente falou, cara, Ana, dá uma olhada, vê se faz sentido. E ela falou, cara, isso faz super sentido pra gente, só que o cara tá se achando muito o rei do mundo. E aí ela, como ela fala, deu um chá de humildade para ele, e hoje ele tá, crescendo bastante na startup dele, e a gente na Efund aqui já olhando para ele novamente para essa startup, de um modo de, cara, vale a pena colocar dinheiro nesse pessoal, cara. Então é por isso que é muito legal essa conexão, né? Essa conexão entre as venture builders, tal, vocês que são os players abaixo e a gente. E assim também para cima, tá? A gente tem parceria com boutiques de M&As, com fundo de venture capital, outros investidores grandes, e é muito legal esse ambiente, essa conexão de todo mundo. Agora um ponto, na Capri lá, o investidor anjo, ele compra uma cota da Capri. Correto. Ele tem acesso à startup, ele pode ajudar? Como é que ele faz isso, cara? Pode, e a gente incentiva muito isso, né? Porque quando a gente, inclusive, está conversando com um possível investidor, a gente começa a fazer esse mapeamento de como ele está inserido no ecossistema, né? Porque também não adianta a gente trazer um investidor que a gente sabe que vai ficar batendo na nossa porta lá toda hora. O que é startup? O que é isso? Quando o meu dinheiro volta, o que eu faço agora? Isso, né? É difícil. Então, isso é extremamente complicado. Então, e a gente vê que tem muito esse perfil do investidor que, além de colocar a grana ali na Capri, no sentido de, pensando no crescimento, não só do portfólio dele, né, da carteira de investimento dele, mas principalmente olhando para o ecossistema, então eles começam a perguntar como que está a startup, como está performando, então a gente faz as reuniões periódicas e muitos deles se colocam à disposição. Inclusive tem investidor que está sendo convidado para entrar no conselho de startup. Bacana. Né, por esse acompanhamento, que é o que a gente fala do Smart Money, que eu acho que os investidores hoje tá começando a ter mais esse olhar de acompanhamento, que talvez foi a visão que você teve lá atrás, esse incômodo que você teve lá atrás, que é, tudo bem, eu vou colocar dinheiro, mas e o resto? Né? O que eu preciso fazer? Como que eu vou garantir e deixar de fazer o sinal da cruz ali, contando com a sorte, de uma forma mais saudável? Então, eu vejo que os investidores estão mais com esse olhar. E dentro da Capri a gente incentiva isso, a gente fica sempre conversando com os investidores, faz sentido essa startup, você acha que você consegue movimentar ela de uma forma diferente? Então, até mesmo porque a gente tem investidores que do mercado pet, então também facilita isso, né? Mas muitas vezes... Só abrindo um adendo aqui, você procura investidores que tem perfil de pet ou você abre para todos os investidores? Na verdade, é aberto para todos os investidores, tá? A gente não olha, mas quando eu estou fazendo as primeiras conversas, eu estou mapeando, se eu vejo que ele realmente tem fit com alguma startup, ou ele pode ajudar de alguma forma, então muitas vezes, por mais que ele não esteja inserido no mercado pet, mas ele tem passagem por diversas empresas e um alto nível de conhecimento de governança, por exemplo. Legal. Então vai ajudar uma startup ali num processo de due diligence para deixar muito bem estruturada a startup para um próximo passo. Então é a hora que eu entro e converso com ele, falo, vamos fazer 2, 3 reuniões aqui com a startup, vamos ver se está fazendo sentido o caminho que eles estão indo.
Então, por mais que ele não esteja inserido no mercado pet, analisar esse perfil, né, quais são as skills daquele investidor, também é interessante para a gente pensar no Smart Money. E a gente pensa, né, no sentido de a gente conversa com o investidor, porque se ele entender que essa etapa que ele está passando, né, junto com a startup, esse Smart Money que ele está ali trazendo para a startup, é positivo para ele também, né? Não só uma questão de aprendizado, mas que ele vai garantir que a startup vai andar numa linha positiva a ponto dele ter o retorno financeiro, e isso é o melhor dos caminhos, né? Então por isso que a gente sempre vai conversando com os investidores para eles irem nessa linha. E a grande maioria eu nunca tive problema nenhum, a não ser o investidor que falou assim, não, eu não tenho realmente um conhecimento absurdo, só tenho realmente um dinheiro parado aqui que eu quero diversificar meu investimento. Mas a grande maioria sempre fala, não, faz todo sentido, vamos seguir, vamos marcar reunião, enfim, e isso é muito bom. Pô, que top, cara. A gente está conversando aqui, a gente criou até um roteiro aqui para seguir nessa conversa, mas o negócio já se perdeu no roteiro aqui, já foi. Rafa, agora assim, eu queria que você olhasse, pensasse assim, cara, você falou muito assim do mercado de Venture Capital, de Venture Builder, falou sobre empreendedor e sobre investidor, mas, cara, e agora assim, ajudando o empreendedor, cara, o que o empreendedor precisa ter para entrar na Capri, e o perfil dele, cara, do empreendedor, como é que ele pode falar, cara, eu quero empreender, não sei por onde empreender, o que eu preciso ter, cara? Olha, eu acho que, até uma fala que você comentou ali sobre psicólogo, tudo, até tinha uma brincadeira que eu faço que era de um stand-up que eu assisti uma vez e fez muito sentido quando eu fiz essa analogia pro empreendedor, né? Que a gente está desempregado, a gente quer trabalhar, a gente está trabalhando, a gente quer empreender, quando a gente está empreendendo, a gente quer morrer. Então, o cara quando fala que quer empreender, esse cara já é maluco, né? O cara, a mulher, enfim, homem, mulher, quando ele olha para esse cenário, a gente já percebe que ele realmente é alguma coisa fora da curva, né? Então, quando a gente olha para o empreendedor, que por mais que ele ainda não está atuando no mercado pet, então ele tem algumas coisas ali que ele está mapeando e ele está querendo entrar na Capri Venture Builder como um próximo passo, né? O primeiro é ele entender quais são os gaps dele, ou seja, dentro da skill dele, o que ele sabe fazer e o que ele não sabe fazer. Então, e ele saber que ele sozinho, ele não consegue avançar. Então, o primeiro passo é ele mapear pelo menos 2 ou 3 parceiros, amigos, familiares, conhecidos, que seja complementar a ele, para que essa construção, essa primeira etapa de construção, seja mais fácil e não tão complicada, mais trabalhosa para ele, né? Porque muitas vezes a gente vê um empreendedor que mapeia o mercado, tem ali uma ideia para resolver um problema, mas ele não tem todas as skills ali para realmente conseguir avançar. E ele quer ter o domínio daquilo. A gente sabe que não, eu quero ter 100% do meu negócio, não quero abrir mão. E não, vamos repartir esse bolo, vamos trazer gente estratégica que, você não tem uma visão de marketing, traz alguém de marketing. Putz, você tem um problema que a sua ideia, acha que sua ideia é absurda, não quer ceder, faz um contrato de vesting, traz essa galera para o time e vai crescendo junto com eles. Então, trazendo essa etapa, fica mais fácil até para a gente mapear ele e entender que faz sentido não só para o mercado, mas principalmente para cá, para o Venture Builder. Porque o empreendedor sozinho, a gente sabe, ele vai bater cabeça, ele não vai conseguir crescer. Física pura, né, cara? É inércia, cara. Exato. É você sozinho tentando empurrar um caminhão, é difícil. Agora, junta 5, cara, já fica mais fácil, cara. Sim, e não tem como, né? Quando a gente fala a gente está falando de uma pessoa, um empreendedor, ele está numa posição de liderança, né? E o líder multitarefa, ele não toma as melhores decisões. Porque quando ele está analisando um ponto específico, e ele tem todas as outras coisas, porque ele é uma empresa, né? Então ele vai tomar uma decisão baseada naquele momento. Sim. Então, se ele tem outras pessoas que complementam ele e ele consegue focar no que ele realmente tem expertise, fica muito mais fácil e muito mais assertivo, né? Então, por isso que tem que abrir mão, né? Vamos deixar o jogo rolar. Eu tenho startups que eu praticamente ajudei a criar 90% e eu tenho 5% de porcentagem. Legal, cara. Então, você tem que, de certa forma, ceder muitas vezes, entender a sua posição lá dentro, né? A gente vê e diz, eu criei, eu quero ser o CEO. Não, por que você quer ser o CEO? Né? Se você não tem uma visão, se você não tem experiência, vamos trazer um CEO de fora. Vamos colocar um veste nele aqui, se ele tiver fit cultural realmente, com a missão de vocês, e isso vai fazer sentido lá na frente. Né? Isso é natural. Tem startup que eu nem tô junto.
eu criei a startup, eu pensei, coloquei na mão de outras pessoas e eles estão seguindo. Eu só fico acompanhando. Então isso é natural, isso tem que ser tranquilo, porque a gente tem que pensar no equity. Sim. Então a gente tem que pensar em liquidez, dinheiro no bolso todo mês, mas a gente tem que pensar em equity também. Sim. Então não adianta só focar ali, quero 100% do negócio, só eu aqui, vou resolver o problema do mundo. Não vai. Isso é bobeira. Eu mesmo no Defund, eu tenho 3 investidores do Defund que são estratégicos. Tá? Um me ajudou bastante, me ajuda com parte de negócio, um com parte de vendas e um do mercado imobiliário, cara. Assim, eu trouxe 3 investidores para o Defund que me complementam, eles são meus mentores e meus investidores. Então acho que o cara que está começando tem que ter a mesma coisa, Exatamente. Cara. Se a gente que está nesse nível, a gente reparte o bolo, cara, o cara que está começando, ele tem que ter mais cabeça aberta ainda para repartir esse bolo, porque senão ele vai ficar sozinho lá no início do negócio. Exato. Cara. 100% de nada é nada. É nada, cara. Ele não vai começar não vai nem seguir com isso aqui, cara. Exato. E o empreendedor, cara, como é que ele precisa olhar para o mercado, na sua visão, como é que ele acha um problema para resolver, cara? Aí eu acho que é muito... Eu vejo muita gente fazendo isso, né? Muita gente olhando agora para o mercado pet, né? Porque em tudo que a gente já falou aqui com relação a crescimento. Então, é ele se conectar com algumas empresas, algumas pessoas que atuam nesse mercado, né? Então, se ele tem ali um leve conhecimento de tecnologia, senta com alguns veterinários, senta com algumas clínicas, hospitais, ou até mesmo um pet shop. Qual que é a dor do seu dia a dia? Onde estão os seus gaps, né? Como os seus processos aqui dentro? Então, a partir disso, é muito fácil dele começar a mapear. Então, por isso que é importante ele entender quais são as skills dele. Legal. Né? Então, se ele tem uma base de tecnologia, fica muito mais fácil dele mapear um processo e pensar como ele pode ajudar pensando num SaaS, né? Ou se ele não é tão tecnologia, se ele está com um foco mais em marketing, então como ele pode posicionar melhor aquelas empresas, então como está sendo aquela estratégia, se há uma deficiência realmente. Então, é um jeito dele começar a entender a dor, porque se ele ficar sentado só olhando o Google, ele não vai resolver o problema. Então, tem que sentar com alguns players, tem que ouvir, ir a fundo. É uma pesquisa mais específica. Não olhar Google e ChatGPT não vai resolver. Passou essa pesquisa, o que ele deve fazer? Aí, depois que ele fez toda essa pesquisa e ele se conectou com as pessoas certas, que vão ser complementares a ele, é criar o produto, ou seja, o MVP, mais rápido possível. Teve startup que se conectou com a gente, que eles ficaram criando o MVP durante 2 anos. E aí falou assim, Rafa, o que você acha? Eu falei que vocês perderam tempo. 2 anos criando, você perdeu muito tempo. Ah, nossa, mas a tecnologia já está redondinha. Não está. Primeiro porque a tecnologia ela é viva, é uma constante mudança. Então toda semana sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Então quanto mais rápido você fizer o seu MVP, fica muito mais fácil. E hoje em dia a gente tem diversas plataformas que auxiliam isso. Então quando a gente fala de uma plataforma no code, né, a gente vê aí Bubble, Flutterflow, que tem avançado bastante. Inclusive a NASA está usando até a Bubble. Então, se você olha para uma estrutura no-code, onde você não precisa trazer um time de desenvolvedor que precisa de muito dinheiro para fazer isso, você consegue com 1 ou 2 que tem uma noção básica ali de desenvolvimento, atuando no no-code, você consegue desenvolver um MVP muito rápido e já partir para uma validação. Para na hora que você tiver caixa ou você realmente tiver um investimento, aí sim você começa a pensar numa estrutura de desenvolvedor e tal. Ou não, né? Ou às vezes não. Ele pode seguir pelo Bubble. Teve uma startup agora recente que captou 45 milhões. Caramba. E ela é 100% Bubble. É uma fintech dentro de um Bubble, que aos olhos de desenvolvedores isso é terrível, mas não é mais, né? A gente está provando que não é, mas que recebeu um aporte de 45 milhões. Caramba, então, isso 3 anos. Caramba, cara. Desde a fundação. Putz, é um crescimento absurdo. Eu analisei uma startup ano passado, que ela do mercado financeiro. Eu vim do mercado financeiro, eu fui trader por 16 anos, então eu gosto muito desse mercado. Eu fujo desse mercado. Eu adoro esse mercado. E eu analisei uma startup que o cara ele gastou $1 milhão para criar uma plataforma focada em assessores de investimento. É muito sensacional, muito maravilhosa, bacana, muito legal. Cara, é um avião a startup dele. O grande problema, cara, é que ele criou esse avião e não sabe para quem vender, cara. Nossa. Ou seja, ele criou o problema na cabeça dele, aquilo que ele estava conversando, criou a solução, gastou bastante dinheiro e agora os assessores não compram isso porque não resolve o problema deles, não sabe usar aquilo tudo que ele criou, ele está com esse negócio parado, cara. Nossa. Então, voltando, em quanto tempo um MVP
quanto tempo deve se gastar para criar um MVP, cara? Tá, Eu tenho concepção. Tá, eu vou te falar de, pelo menos, de 10 startups que eu criei, eu levei no máximo 15 dias para fazer um MVP. Esse foi, mas assim, aquela primeira versãozinha básica, que muitas vezes você vai olhar, a automatização nem tá rodando ainda, tem muita coisa em planilha, anotação e tal, mas para você soltar o produto e você começar a entender se faz sentido. Porque a gente sabe que você vai acabar pivotando, você vai ajustar e você tem que ir analisando isso. Então, mas aí pensando, né, numa estrutura, se passou de um mês o MVP, você já está perdendo tempo, já está gastando muito tempo, porque você já teve um processo na ideação onde você pode pensar em uma série de coisas. Então, nessa fase de MVP, quanto mais rápido, na pesquisa, melhor. Né? Quando você está pesquisando, você já vai moldando. Já vai criando o roadmap ali de uma forma mais assertiva. Muito legal. Rafa, conhecimento, cara. Onde você busca conhecimento, cara? Cara, eu vou te falar que a minha principal base de conhecimento hoje é no network. Legal. É nas conversas, é nisso que a gente está fazendo. É nessa troca que é onde eu absorvo mais conhecimento. Bacana, né? Cara. É por isso que eu falo que da gente não ter essa visão sozinho, a gente não achar que a gente vai ir mais longe se a gente estiver sozinho. Então, essa questão da doação, né, que é o network baseado na troca, onde é um benefício ganha-ganha. Né? Então, se conectar com as pessoas certas e ter essa troca é onde eu tenho maior nível de conhecimento, é onde eu aproveito mais. Bacana. Leitura, né? Então eu gosto de procurar sempre alguns livros relacionados à liderança. Eu tenho focado muito na questão de mentalidade, né? Eu que atuei no mercado na multinacional, tal, então eu tive alguns problemas relacionados à saúde mental. Depois eu entrei também para o ramo de café, onde me chamaram de maluco, porque eu abri uma cafeteria no 14º andar de um prédio. E todo mundo falou assim, vai entrar no prédio, vai ter que estacionar, não sei o que lá. E fez muito sentido. O que não fez sentido foi a pandemia, que realmente impactou. Geral, Então eu tinha uma empresa de evento, eu tinha uma empresa, uma cafeteria, eu tinha uma empresa que a gente estava abrindo que era de mindfulness para escritório. Ou seja, tudo que eu não podia estar naquele momento de pandemia, eu estava. Né? Então, bom disso que você aprendeu, a experiência. Exatamente. E por isso que eu falo, então, eu busco algumas leituras relacionadas à mentalidade, então a saúde mental, principalmente, porque eu acho que não é à toa que, inclusive, agora a gente está vendo uma movimentação, uma lei para aprovar onde vai ter ali um desconto de imposto de renda para empresas que têm esse olhar de saúde mental para os colaboradores, né? Então a gente sabe que o maior impacto hoje é a saúde mental, né? Burnout, depressão, enfim. Então eu leio muito isso, não só para um aprendizado meu, mas o quanto eu posso também utilizar isso com as minhas startups, com os meus colaboradores e traduzir da melhor forma possível em como eles podem estar no melhor momento, né, na sua melhor performance. Como é que você enxerga esse mercado de Venture Capital, falando nele globalmente como as Venture Builders, o Venture Capital lá em cima, as startups, aceleradoras, todo esse ecossistema, né? Como é que você olha para os próximos anos? Olha, o que eu tenho percebido, né, fazendo uma análise fria agora, muita gente fala assim, né, a fonte secou, né, então tá vendo, que é o que você falou, putz, eu analiso 500 startups e eu invisto muitas vezes em 1, 2, 1% disso, né, mas o que eu percebo desse ecossistema como um todo é um amadurecimento. Então aquele negócio de cheque voando para todo lado, para PowerPoint, isso acabou. Então eu vejo com bons olhos isso, porque a gente sabe que as startups que realmente estão recebendo investimento, que estão crescendo, são startups que realmente fazem sentido, né? Então por mais que seja assustador, para quando a gente está no meio de startup, e o fato de eu estar em algum dos lados, né? Então eu como investidor, eu como CEO da Cap Venture Builder, eu como fundador de startup, então eu tenho várias posições dentro do mesmo ecossistema. A gente tem aquela preocupação, porque o dinheiro não vai vir, né? Então, por isso que eu acredito que esse amadurecimento do mercado, do ecossistema como um todo de startup, da nova economia, trouxe uma nova visão para as startups também, porque a gente sabe que as startups antes pensavam sempre na próxima rodada. Legal. E eu já vejo startups que desde a fase de MVP já está olhando em que momento que ela vai breakivar. Bacana. Então a gente vê que ela juntou a velha economia com a nova economia. Então, a gente sabe, a velha economia criava lá a empresa, não sei o que lá, já pensando que ela tinha que colocar um markup para fazer sentido.
E eu estou vendo as startups já aplicando meio que esse método, né? Colocando isso como cultura. Então, olhando, eu vou fazer a primeira captação e aqui eu já vou brequivar, nessa etapa eu já vou brequivar. Então, as próximas captações está muito mais no sentido de um próximo passo do valuation, enfim, pensando num do que realmente uma necessidade da startup de crescimento. Então, ela vai ajudar no crescimento, na escala dela, mas se ela não tiver investimento, ela não vai morrer. Então, eu vejo uma sequência de startups já que eu tenho conversado e que estão surgindo com essa mentalidade. Então, acho que o mercado trouxe esse amadurecimento e essa nova visão, que eu acho que é de uma forma muito positiva. Em 2020, 2021, tava uma loucura de dinheiro, né, cara? Valuations estratosféricos, dinheiro voando pelo investimento bolso, em PowerPoint a rodo. Muita gente está amarrado em startups que não cresceram, está machucado, e os poucos investidores agora que estão voltando a investir, eles estão muito mais seletivos e com o pé no chão. Nada de dinheiro voando, saindo do bolso à torta direito, não, cara. Isso foi bom de um certo modo, assim, muita gente perdeu dinheiro, mas isso foi bom de certo modo, porque, cara, vamos amadurecer esse mercado, que é um negócio muito louco aqui, cara, tá muito maluco esse cheque voando aqui para todo o mercado aqui. E dessas startups, assim, que sobraram desse meio, cara, eu vi startups, assim, fintechs captando, cara, sei lá, 10 milhões, 15 milhões logo no primeiro, sem grandes clientes. Então, assim, tinha muito fundo. Não estava nem validado, né? Se a gente fosse analisar como muito validado. E a gente gosta muito dessas startups, desses empreendedores mais maduros, cara, e que estão de olho, que nem você comentou, em break-even, cara. Que é o cara que está olhando ali pro DRE. Ele está de olho na última linha do DRE, como a gente olha para isso. Tá? Por quê? Porque na cabeça dele, o dinheiro é para crescimento, cara, não para sobrevivência. Exatamente. Então, esse tipo de investidor, de empreendedor, que a gente gosta de filtrar. É o cara que fala, Rafa, me empresta seu dinheiro que eu vou crescer, cara. Eu não vou sobreviver. Esse é a diferença. Cara, papo muito legal aqui. Que bom. Uma aula para mim, cara. Uma aula também. Pegar aqui o teu conhecimento, para mim foi uma aula. Quer falar alguma coisa? Quer falar da Capri, cara? Falar alguma coisa para a galera aí para conhecer? Só agradecer a oportunidade, convidar a todos a conhecerem a Capri Venture Builder. Não posso, enfim, falar muito sobre investimento em Capri, a gente sabe da questão de CVM, enfim, mas para conhecer mais sobre o nosso projeto, é só entrar no nosso site, que é capri.builders, e tem nas nossas redes sociais também, Capri Venture Builder, é muito fácil de achar, até mesmo porque a gente foi pioneira no mercado pet, e então ainda não se encontra um Venture Builder atuando com o mercado pet. A gente saiu em diversas matérias relacionadas a isso, então é bem fácil achar a gente como Capri Venture Builder, e lá você pode conhecer mais sobre a nossa startup, como investir também no nosso ecossistema, de uma forma que vai realmente movimentar e fomentar esse mercado que é tão promissor. Bacana. Cara, o papo era para durar meia hora, 40 minutos, foi uma hora aqui, foi legal pra caralho, Rafa. Obrigado, meu velho. Prazer. Abraço.